E aí, Nava Colorist aqui, e hoje eu trago 3 dicas que vão te tornar um colorista mais rápido e melhor. Então vem aprender comigo. Agora, já aqui no Resolve, eu quero mostrar o que eu faço no início de todo o projeto. A primeira coisa que eu faço é, a fins demonstrativos, eu vim aqui para a aba Edit. A gente tem esse projeto aqui. Muitos projetos a gente vai receber uma edição com cenários diferentes. Por exemplo, nesse cenário, vamos supor, numa edição real, vamos ter 10 takes desse cenário, outros 10 desse no escritório. E a ordem da edição nem sempre é linear, certo? Às vezes vai ter um pouco de cenas se passando aqui, aí de repente vai para o escritório, de repente volta para essa cena. Então eu fiz essa montagem com isso em mente. Eu quero organizar isso. Primeiro de tudo, vamos voltar para a aba Color e vir aqui em Lightbox. Em Lightbox, você vai visualizar todas as cenas presentes na timeline. O primeiro passo, eu quero selecionar essa cena aqui e mudar a cor dela. Você vai vir com o botão direito do mouse e vai vir aqui, Clip Color. Vamos selecionar aqui Orange, por exemplo. A cena da igreja, vamos selecionar todas as cenas, botão direito do mouse, Clip Color, e vamos selecionar essa segunda aqui, certo? As cenas do escritório, vamos selecionar elas, Clip Color, Yellow. Cena do homem montando o cubo mágico, Clip Color, vamos colocar essa aqui, limão, certo? E agora tem essa cena dessa mulher aqui, vamos selecioná-la, e a mesma coisa, Clip Color, Green. Legal? E agora, vamos voltar para a nossa aba Edit e você vai ver que os clipes agora estão com as cores diferentes, certo? Isso é muito fácil, é bom para a gente bater o olho e já saber o que cada take é, mas não é só isso. Vamos voltar para a aba Color. Existem 2 métodos. O primeiro, Clips, Clip Color, e aí você muda aqui. Por exemplo, acredito que esse é Yellow, exato. Pronto, selecionamos somente os takes do escritório. Então, por exemplo, se a gente tivesse 10 takes do escritório aqui, a gente teria selecionado todos eles. Para que eu uso isso? Se eu tenho, por exemplo, esse ambiente do escritório e eu quero fazer um color matching entre todos os takes, se eu tiver todos os takes sendo exibidos na minha timeline, vai ser um pouco complicado. Porque, por exemplo, de repente daqui do escritório eu vou vir para essa cena do cubo mágico. Então já não tem aquela continuidade, certo? Então é difícil manter a consistência, assim. Às vezes esse aqui pode estar muito diferente desse. Então é muito bom filtrar assim. O outro método, você vai vir aqui em Lightbox. E aqui no canto esquerdo, se o seu não estiver aberto, você vai clicar aqui. E vai ter esse botão aqui, Clip Color. E aí a mesma coisa, você consegue filtrar, por exemplo, o escritório. Se eu quiser só cenas do padre, a cena laranja, lima. Então você consegue fazer essa filtragem facilmente. Você pode filtrar 2 cenas, por exemplo, 2 cores diferentes. Então é muito útil. Nesse vídeo vai ser impossível não falar do Stream Deck, porque ele ajuda demais, principalmente nessa parte organizacional. Por exemplo, seria apenas eu clicar aqui, Clip Color, e selecionar a cor que eu quero mudar. Então otimiza muito tempo, eu não preciso ficar clicando com o botão direito do mouse e selecionando, é só clicar aqui na cor e ele vai mudar o clipe. Por exemplo, selecionei tudo aqui, cliquei no rosa e pronto, mudou. Agora, a segunda dica é usar markers para navegar entre clips. Geralmente, no início de todo o projeto, eu seleciono Key Shots. O que é isso? Takes chaves. São takes principais que eu posso usar para a criação do look e para enviar estilos para o cliente aprovar o visual. E depois eu dou continuidade com todos os outros clips. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai precisar personalizar o seu teclado. Você vai vir aqui em DaVinci Resolve, Keyboard Customization. Digite Marker. E aqui o seu vai estar vazio, certo? Sem nenhum atalho. Go to Next Marker and go to Previous Marker. Nesse de cima, você vai selecionar o atalho que desejar. Eu recomendo Shift setinha para cima e Shift setinha para baixo para ir para o anterior. E clique em Save. Dá um Close e pronto. Agora a gente tem que adicionar marcas. Vamos, por exemplo, selecionar essa cena aqui. Você pode selecionar o momento que você quiser. O melhor momento, por exemplo, que ela está olhando, que a gente vê o rosto dela. Então vamos adicionar aqui. Vamos selecionar outro clipe. Esse aqui, por exemplo. Cliquei aqui na setinha. Vamos adicionar esse aqui do escritório. Cliquei aqui na setinha, no marker. E vamos selecionar um do padre. Selecionei o marker.
Agora que a gente setou aquele atalho, você vai apertar Shift, setinha para cima, Shift, setinha para cima e navegar, Shift, setinha para baixo. E agora você consegue navegar facilmente entre os takes principais. Isso vai funcionar também na aba Color, certo? Então você consegue pular vários clips. Você não precisa ir um a um ou pegar o mouse e vir aqui perder tempo com o mouse. Agora a terceira dica. Eu criei 2 looks. Um mais frio e outro mais quente. E agora eu quero mostrar como você pode replicar isso com apenas poucos cliques. O primeiro passo, você vai ter que vir aqui, Keyboard Customization, e vai jogar Memories. E aqui você está vendo isso aqui, Save Memory e Load Memory. Aqui a gente já tem os atalhos, certo? Alt 1, Alt 2. Eu vou manter assim. E aqui em Load Memory, vamos criar um novo atalho. Vamos tentar Ctrl Shift Alt 1. Certo. Ctrl Shift Alt 1 funcionou. E vamos colocar mais um aqui. A fins demonstrativos, que vai ser Ctrl Shift Alt 2. Você pode personalizar o atalho que você quiser. Feito isso, vamos salvar. Não esqueçam esses atalhos. Eu quero salvar esses 2 looks. Mas salvar onde? Na galeria. E como isso funciona? Nessa aba aqui você tem a sua galeria, onde você grava Stills. Aqui em Stills você pode expandir esse painel. Aqui nesse painel a gente tem todas as Stills que a gente salva, mas ele vai além disso. Como você pode ver, Memories, Project Memories, é onde a gente salva nossas Stills para conseguir reaplicá-las com apenas um clique. Então vamos lá, lembrando os atalhos, eu vou fechar esse painel e vou apertar Alt 1. Eu vou abrir novamente o painel e agora você vai ver que ela está aqui, em A. Vamos fechá-lo, mudar o look para a versão fria que eu tinha criado e apertar Alt 2. E vamos abrir aqui de novo. Agora as duas estão gravadas aqui, A e B. Agora vamos para outro take. E a gente vai para outro take usando a técnica que eu tinha mostrado anteriormente, Lightbox. E vamos selecionar a cor desse cenário aqui, a igreja. Pronto, agora na nossa timeline a gente tem apenas esses takes desse cenário aqui, da igreja. E eu quero recriar essas cores. Deixa eu limpar tudo aqui. Como eu faço isso? Você lembra aquele outro atalho que a gente criou? No caso, eu estou no Windows. Aqui no Windows eu vou apertar Ctrl, Shift, Alt e eu vou apertar o 1. Pronto. E ele vai colar o nosso perfil de cor que a gente salvou no 1. Se eu quiser colar o perfil de cor fria, eu vou apertar o mesmo atalho, Ctrl, Shift, Alt, só que 2. E pronto, ele já vai colar. Então vamos fazer isso para todas as cenas. Vamos aqui, Ctrl, Shift, Alt 1, Ctrl, Shift, Alt 1 e pronto. E aqui mesma coisa. Deixa eu mudar de versão que aqui eu já tinha feito. E temos esse look criado e aplicado para todas as imagens de forma muito fácil, com um clique. Eu acho que talvez o atalho Ctrl Shift Alt 1 seja um pouco difícil demais de apertar, dá para configurar de uma forma mais simples, mas é basicamente isso. Agora eu quero mostrar como fazer isso no Stream Deck. No Stream Deck é mais fácil ainda, porque você só aperta um botão. Por exemplo, vamos aplicar essa segunda cor que eu criei agora, que eu só venho em B. Aqui no Stream Deck, você vai simplesmente apertar Load Memory B. Pronto, Load Memory B. E pronto, para todos os takes. Então com um clique a gente consegue aplicar a cor para vários takes. Então é isso, espero que tenha ajudado. Eu uso todas essas dicas no meu dia a dia para otimizar o meu trabalho e entregar meus trabalhos de forma mais rápida e eficaz. Isso é muito importante, principalmente quando você está trabalhando numa produtora, numa empresa grande, por exemplo, onde a gente tem bookings, horários agendados para finalizar a cor. 2, 3, 4, 6 horas, por exemplo. E a gente precisa entregar de forma rápida e eficaz. Então essas dicas de organização são muito úteis e eu uso no meu dia a dia em todo o projeto praticamente. É isso aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram e fique atento que em breve mais conteúdo vai chegar.